A graça e a paz, tudo bem com vocês? Eu sou o apóstolo Silmar Fernandes e este é mais um vídeo da série Conversas com Jesus. Eu estou gravando vários vídeos relatando conversas que pessoas tiveram com Jesus. Por quê? Porque tudo que está escrito na Bíblia Sagrada foi escrito para nosso ensino. Então temos muitas coisas para aprender. E desta feita eu quero falar sobre uma conversa que aconteceu quando Jesus foi preso para ser levado para ser crucificado. Está em Mateus, livro de João, João capítulo 18. Evangelho de João capítulo 18. Está escrito assim: Tendo Jesus dito isto, saiu com seus discípulos para além do ribeiro de Cedron, onde havia um horto, no qual ele entrou com seus discípulos. E Judas, que o traía, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se ajuntava ali com seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a corte e oficiais dos principais sacerdotes e fariseus, veio para ali com lanterna e tochas e armas. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que haviam de vir, adiantou-se e disse-lhe: A quem buscais? Responderam-lhe: A Jesus o Nazareno. Disse-lhe Jesus: Sou eu. E Judas, que o traía, também estava com eles. Quando, pois, lhes disse: Sou eu, recuaram e caíram por terra. Tomou-lhes, pois, a perguntar: A quem buscais? E eles disseram: A Jesus o Nazareno. Jesus respondeu: Já vos disse que sou eu. Se, pois, buscais a mim, deixar ir a estes, para se cumprir a palavra que tinha dito: Dos que me deste, nenhum deles perdi. Então Simão Pedro, que tinha espada, desembaiou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Mas Jesus lhe disse: Pedro, mete a tua espada na bainha. Não beberei eu o cálice que meu pai me deu? Amém, queridos? Meu amigo, minha amiga, claro que esse é um texto bastante conhecido daqueles que costumam ler e estudar a palavra de Deus. Mas a palavra, ela sempre tem algo novo para nos ensinar. E eu quero falar aqui sobre esta conversa. Quero falar sobre a violência. Pedro e a violência. Pedro e a violência. Então o texto que nós lemos relata o dia em que Jesus foi preso. Ele foi para um lugar onde ele costumava ir com seus discípulos. E Judas, aquele que o traiu, conhecia este lugar. Ele já havia estado ali com Jesus várias vezes. E ele levou então os soldados, os anciões, os sacerdotes, os fariseus, para prender Jesus. E diz que eles foram com armas, com tochas, com lanternas, era noite, e Jesus estava lá com seus discípulos, orando. E de repente chega aquela turba de pessoas. E eles disseram: nós estamos procurando Jesus, o Nazareno. E Jesus disse: sou eu. E a palavra diz que quando Jesus disse sou eu, aqueles homens caíram no chão, caíram por terra. E quando eles levantaram, eles perguntaram, Jesus perguntou para eles: quem é que vocês estão buscando? Eu já disse que sou eu sou Jesus de Nazaré. E aí Jesus disse para eles: olha, é a mim que vocês estão buscando, então deixa os meus discípulos em paz, levem apenas a mim. Jesus disse para eles. E quando Jesus disse isso, a palavra de Deus, a minha Bíblia diz que Pedro ele tirou a espada da cintura e foi contra um dos soldados e cortou a sua orelha. Claro que a intenção de Pedro não era cortar a orelha. A intenção de Pedro era cortar o pescoço. A intenção de Pedro era matar aquele soldado. Mas a espada pegou na orelha direita. E quando Jesus viu aquilo, a palavra diz que Jesus, ele pegou a orelha que estava no chão, que tinha sido decepada,
e ele colocou no lugar de novo. Isto é, ele restaurou o rosto daquele soldado. E aí ele se voltou para Pedro e teve uma conversa com Pedro rápida, mas muito significativa, que é o motivo desse vídeo. Jesus disse: Pedro, guarda a tua espada. Um outro evangelista diz que Jesus disse: Pedro, quem vive pela espada, morre pela espada. Isto é, quem vive pela violência, morre pela violência. E ele disse mais: Pedro, se eu quisesse, ele disse para Pedro, se eu quisesse, eu rogava a meu pai e ele mandaria 12 legiões de anjos. Irmãos, são milhares e milhares de anjos. Se eu quisesse, Pedro, eu rogava a meu pai, ele mandava os anjos aqui, não precisava tu usar de violência. Diz para Pedro. O que nós podemos aprender com isso? Certa vez, alguém me perguntou, mas o apóstolo Silmar, Pedro andava com Jesus, morava com Jesus. Por que Jesus permitia que Pedro ainda usasse espada? Por que Jesus permitia? E eu lembro que eu falei para esse irmão, e é o que eu quero falar com você que está assistindo esse vídeo. Jesus, ele permitiu que Pedro andasse com a espada na cintura, porque não adiantava nada Jesus dizer para Pedro assim: Pedro, eu não quero que tu use espada mais. Tá ouvindo, Pedro? Olha, a partir de hoje tu tá andando comigo, eu te escolhi para ser um apóstolo, tu não vai usar a espada mais, Pedro. Chega disso. Chega disso. Não adiantaria, porque a espada que Pedro trazia na cintura era apenas um sinal da violência que ainda estava dentro do coração de Pedro. A violência estava dentro do coração de Pedro. A espada era só um instrumento da violência que estava ainda dentro do coração dele. Então não adiantava Jesus mandar ele tirar a espada se a violência ainda estava dentro do coração. Sabe, meu amigo, minha amiga, faz aí em torno de quase 40 anos que eu conheci Jesus, e eu lembro que quando eu comecei a congregar, eu tinha uma mania, muitas, né? Mas eu tinha uma mania bem significante. Eu tinha uma idolatria, mas uma idolatria mesmo, por um determinado cantor de música secular. Eu tinha idolatria. Era o tempo lá, né, do LP, quer dizer, aquela LP. Eu tinha todos daquele cantor. Tinha todos. Se eu pudesse, eu passava um dia inteiro ouvindo as músicas daquele cantor. Eu tinha uma idolatria. E eu fui para a igreja. E eu comecei a ouvir a palavra de Deus. Sabe, se o pastor tivesse dito para mim naquela época: olha, Silmar, tu não deve estar escutando essas músicas, joga isso tudo fora, eu certamente jogaria. Certamente eu chegaria em casa, pegaria e jogaria tudo aquilo fora. Só que isso não ia resolver nada, não ia adiantar nada, porque a idolatria estava dentro do meu coração. Jogar aquilo fora não ia adiantar enquanto a idolatria estivesse dentro do meu coração. Então levou mais ou menos um ano. O pastor nunca me falou nada. Um ano. E andando com Jesus, ouvindo a palavra de Deus, eu comecei a perceber que aquelas músicas, aquilo não trazia nada de bom para mim, só trazia melancolia, música que expressavam sentimentos humanos, música que vinha do coração de um ser humano em direção ao coração de outro ser humano. E o louvor de Deus, ele vai do coração de um ser humano em direção a Deus, o coração de Deus. E eu comecei a entender aquilo. E um dia eu cheguei em casa, peguei todo aquele acervo que eu tinha de revista, tinha de tudo a respeito daquele cantor. Queimei o que dava para queimar, e o que não dava para queimar, eu joguei dentro de um bueiro. Por que eu fiz isso? Porque agora, fazer aquilo realmente traria resultado para a minha vida. Por quê? Porque a idolatria havia saído de dentro do meu coração. Então Pedro, não adiantava Jesus
dizer para Pedro não usar a espada, enquanto a violência estivesse dentro do coração dele. E ali, naquele dia que Jesus estava sendo preso, Jesus falou para Pedro: Pedro, quem vive pela espada, morre pela espada. Pedro, quem vive pela violência, cometendo violência, vai morrer pela violência. Jesus disse para ele. Então, meu amigo, minha amiga, o que importa é limpar aquilo que está dentro do nosso coração. Não adianta nós nos preocuparmos primeiro com aquilo que é externo. Ah, não faz isso, não usa isso, não faz aquilo, e não tratarmos do que está dentro do nosso coração. A palavra de Deus diz que os males procedem do nosso coração. Todos os males procedem do nosso coração. Então nós temos que deixar Deus tratar com o nosso coração. Sabe, eu como pastor, com a lição que eu aprendi, eu aplico isso. Quando chega pessoas novas na minha igreja, eu não pressiono eles não, eu deixo eles. Deixo eles andar como eles querem andar, vestir o que eles querem vestir. Porque eu sei que a palavra de Deus é que transforma as pessoas. Não adianta eu dizer, olha, não faz isso, não usa isso, aqui não pode usar isso, esse tipo de roupa não pode, aquele tipo não pode. Se dentro do coração da pessoa isso não foi tratado ainda. E quem trata com o coração da pessoa é Deus, através da sua palavra. Jesus certa vez falou para os apóstolos: vós já estáis limpos pela minha palavra. A palavra de Deus limpa, tira a sujeira, tira a idolatria, tira a dúvida, tira tudo aquilo que não presta de dentro do coração do ser humano. E quando o coração do homem é limpo, quando ele fica limpo, não precisa nem ninguém dizer o que ele deve fazer, o que ele não deve fazer. O próprio Espírito Santo começa a falar dentro do coração dele, né, das transformações agora externas que ele tem que praticar na sua vida. Então, meu amigo, minha amiga, que o Senhor Jesus te abençoe. E se há alguma área da tua vida que ainda você não venceu, tenha paciência. Continue congregando, continue ouvindo a palavra de Deus, porque a palavra é que limpa o ser humano. Que o Senhor Jesus nos abençoe, a ti e a tua família, e aguarde o próximo vídeo do apóstolo Silmar Fernandes.